De volta com o programa Falando Sério, hoje entrevistando o candidato a deputado estadual, Olivânio Remígio. Olivânio, a próxima pergunta, você na verdade já respondeu. Eu vou perguntar, cite 5 projetos que pretende apresentar se eleito e explique de onde virão os recursos para implementá-los. Na verdade, você já respondeu 2, né, que é a integração das bacias hidrográficas e também a integração das estradas. Correto. Né? Então, fala aí para a gente mais 3 projetos. Olha, nós temos uma deficiência também muito grande na região, que é do ponto de vista da saúde pública. Então, a saúde pública é uma demanda também de toda a sociedade, com que polariza essa área do consórcio de saúde do Curimataú e Cerebral Paraibano. Então, nós não temos UTI na região, não temos uma central de hemodiálise também. Já foi uma conquista o SAMU, que foi do governo federal, mas infelizmente essa lacuna é muito grande ainda do ponto de vista da saúde curativa. Porque a preventiva todo município tem, PSF, né, que é o profissional da família, com as unidades básicas de saúde. Mas do ponto de vista de urgência e emergência, é muito precário. Nós pretendemos também articular, junto com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, uma central de hemodiálise para essa região. Inclusive, eu apresentei um requerimento na Câmara no mandato passado. E também do ponto de vista da UTI, porque não existe UTI neonatal, nem UTI adulto no Hospital do Picuí. Essa é uma outra proposta que nós pretendemos também travar junto ao governo do Estado. Outra ação importante também é ligada à educação. Hoje você não existe um piso da educação pública do Estado da Paraíba. Os professores hoje vivem de bolsas. Eu sou professor da rede pública. Então nós temos um valor X lá e o restante é complementado com bolsas. Como você se afasta, por exemplo, me afastei agora para disputar as eleições, perco todas as bolsas. Bolsa incentivo, docência, bolsa do ensino inovador, você perde isso aí. Então não existe um plano de carreira e remuneração do magistério na Paraíba. Então nós, professores, somos penalizados com isso. Esse é um problema muito sério, do ponto de vista de garantia futura. Então nós pretendemos também articular junto na Assembleia Legislativa a construção. Quando eu falo construção, aí é um diálogo com a sociedade, com o governo e com as representações sindicais para estabelecermos um plano de carreira para os profissionais do magistério do Estado da Paraíba. Outra bandeira de luta nossa também é no fortalecimento da agricultura familiar. Tem recurso do Estado para isso, muitas vezes é usado para favorecer quem já tem. Nós já temos feito muito pela região, do ponto de vista hídrico, mas é preciso mais capacitação, mais formação, principalmente para os agricultores, que vivem aí muitas vezes sobrevivendo com suporte federal. Muitas vezes o município não chega e o Estado não chega, quem chega é o federal. Nós pretendemos também fazer essa proposta de fortalecimento da agricultura familiar aqui para essa região do Curimataú e Cerebral Paraibano. Também parecido com a mesma proposta, no tocante à mineração, que aí sim é um dos maiores problemas que existem, porque você vai mexer com o chamado fator econômico, que são empresas, que são o lobby que existe por trás disso, né? Muitas vezes dentro do próprio Estado existe um lobby que favorece determinado tipo de empresa a obtenção de lucros, tendo em vista a não aplicação, a não cobrança de tributos. Então é uma batalha muito grande, que merece um estudo profundo e com certeza um mandato de deputado tem estrutura para fazer esse tipo de debate. Então aí eu concluo os cinco pontos, as linhas, né? As 5 linhas da nossa plataforma. Tem mais ações para nós debatermos. O mandato do deputado é muito amplo. E a fonte de recursos, Fabiano, eu digo a você, a Paraíba hoje possui um orçamento do Fundo de Participação dos Estados em torno de 8 bilhões de reais. Comparando com o Brasil, é pouco. Por exemplo, só Campinas e São Paulo tem um orçamento maior do que a Paraíba toda. Chega em torno de 9, 10 bilhões de reais. Mas se você tiver uma gestão que possa, eu estou falando aí do ponto de vista de gestão, não mais como um deputado só. Mas se a gestão ela tiver capacidade também de diálogo, aí com certeza haverá uma distribuição melhor de recursos para suprir essas demandas que citei agora há pouco. Perfeito. Agora 2 perguntas mais, uma pessoal e uma para provocar, né? Você já está no seu 3º mandato enquanto vereador. Eu gostaria que rapidamente você relembrasse alguns projetos de sua autoria. Eu considero um marco importantíssimo para Picuí foi
a efetivação dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Na época a prefeitura resistiu para não efetivar, era a lei federal, a emenda 51 já tinha sido colocada, que regulamentava os ACS e ACE também, e a prefeitura fez uma queda de braço muito grande e eu apresentei pela Câmara, mesmo sabendo dos problemas que poderiam gerar de vetos. O projeto foi derrubado pela Câmara e depois, em pouco tempo, nós conseguimos forçar a barra e, na pressão, a prefeitura efetivou os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Então eu considero um grande feito para essas categorias, que depois foram efetivadas, e eu, por minha participação, assim, como mandatário, como vereador, fui no primeiro e segundo mandato, e no segundo nós conquistamos isso. A outra grande ação que eu consegui na Câmara foi que a licença maternidade passasse de 4 para 6 meses nas servidoras municipais. A Câmara aprovou a matéria na época, inclusive com um voto errado dos vereadores, uma confusão que teve na época, não veio ao caso. Aprovaram minha proposta, o prefeito não sancionou, voltou para a Câmara, o presidente da Câmara teve que fazer a promulgação da lei, e em 4 meses depois o prefeito derrubou novamente. Os mesmos vereadores que votaram derrubaram a proposta. Mas em menos de um ano, o prefeito se convenceu, na época, e mandou a proposta para a Câmara, promulgando a lei, uma nova lei municipal, passando de 4 para 6 meses a licença maternidade, e hoje está em efetividade em nosso município. A outra grande ação também nossa foi no projeto de lei federal, que interliga, eu falei agora há pouco, interliga a PB, que liga a PB que passa em Picuí, vem do Trevo Cuité, 151, com a BR-104 até a BR-427 no Rio Grande do Norte, que está tramitando a Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal. Foi enviado inclusive para o Senado Federal, porque como é uma lei que trata de, não mexe muito com recursos, é mais para federalizar, então eu considero como um grande feito também da nossa parte. E para finalizar, a outra bandeira de luta foi a vinda do INSS para Picuí. E conseguimos inclusive uma emenda parlamentar de R$500 mil na época. Conseguimos aqui trazer para Picuí a superintendente do INSS da Paraíba, Socorro Brito. Ela esteve em Picuí, olhando o terreno, estava tudo garantido já. E, infelizmente, por questões paroquiais, nós perdemos esse grande feito. Mas eu considero uma grande bandeira de luta desse mandato, porque ia atender uma demanda de mais de 50 pessoas da cidade de Baraúna, de Picuí, Frei Martinho, Nova Palmeira e Pedra Lavrada. E para terminar as nossas 10 perguntas, comuns, repito, comuns a todos os nossos convidados, candidatos convidados. Olivânio, como você avalia a atual disputa para o governo da Paraíba, polarizado pelos candidatos Ricardo, Cássio e Vitalzinho? Olha, na Paraíba hoje não há novidade do ponto de vista, eu sou muito franco em falar em relação à disputa para o estado da Paraíba. Houve um equívoco por parte do PT paraibano, eu sempre digo isso, na aliança com o Ricardo Coutinho. O PT que protagonizou a renovação na Paraíba, com proposta, inclusive usaram o nome de Nádia Paletó, ela esteve em Picuí, foi na minha casa. Nós dialogamos com Nádia Paletó na minha casa, sobre a candidatura dela para o governo do estado. E infelizmente a companheira foi rifada, e de última hora também o PT, seguindo a orientação nacional, declinou apoio a veneziano, do PMDB, que também foi rifado pelo próprio grupo dele, o próprio partido, e o PT também teve sua participação nesse processo. Eu não guardo segredo em relação a isso. E infelizmente o PT ficou sem rumo. Perdeu Nádia, perdeu o veneziano, ficou sem ter para onde ir. Na véspera de uma eleição não tinha como constituir uma candidatura própria. Findou indo tinha 2 palanques, ou ia para Cássio ou para Ricardo. Decidiu ir para Ricardo Coutinho de última hora, sem consultar a base. É a primeira vez que estou falando isso publicamente, sem nos consultar, não fui consultado sobre isso. Eu estive na reunião 15 dias antes, em que o PT homologou, ratificou, com 99% de seus membros e pré-candidatos, o apoio a veneziano para o governo do estado. Quando eu estou em casa, 15 dias depois, recebo a notícia à noite que João Pessoa decidiu virar o jogo e apoiar a reeleição de Ricardo Coutinho. Eu falei, francamente, eu, como candidato, como mandatário, como opositor ao governo de Ricardo Coutinho, que o PT me ensinou a fazer isso, oposição a Ricardo Coutinho, porque eu votei em Ricardo em 2002. Quem trouxe primeiro para a região fui eu, quando ele era deputado, a última vez que foi deputado estadual.
E infelizmente o PT agora vem com essa proposta e todo mundo lá sabe, todos os membros do PT, Lucélio, Charlton, que eu não há possibilidade de votar em Ricardo Coutinho. De forma nenhuma. Primeiramente pela palanque local, a costura local que existe, e eu não sou de receber pressão de ninguém. O PT sabe disso. No momento algum o PT tem que me pressionar sobre isso, entender numa boa. E também não quero ser usado como massa de manobra dentro desse processo. Então é uma disputa hoje extremamente favorável pelas pesquisas ao candidato do PSDB, que aí também eu não posso fazer banca porque é opositor a Dilma Rousseff. Eu voto no palanque que apoia Dilma, na Paraíba. Quem for contra Dilma não tem como estar declinando apoio. Então está Vitalzinho candidato, é uma candidatura com pouca musculatura, eu tenho que reconhecer isso. Poderá crescer, não sei, mas que hoje o cenário é muito favorável ao Cássio Cunha Lima. Então eu acredito, inclusive, que dará primeiro turno. É um palpite aí de cidadão, não só de candidato. Cidadão, acredito que Ricardo vai levar essa campanha no primeiro turno. Quem elegeu? Perdão. Que Cássio Cunha Lima levará essa campanha no primeiro turno, porque quem elegeu o Ricardo foi Cássio. Isso é regra. Não precisa fazer análise de conjuntura aqui. Quem elegeu o Ricardo foi Cássio. Cássio, inclusive, teve mais votos do que ele para o Senado. E com certeza agora, segundo as pesquisas, está se consagrando como candidato. E aí quem estiver fazendo bandeira para um para o outro, que corra atrás dos votos. Porque eu estou dizendo desse processo. Como candidato, como cidadão, como partidário. Perfeito. Bom, missão cumprida hoje, né? Entrevistamos o candidato Olivânio Remígio, candidato a deputado estadual pelo PT. Agradecemos muito, Olivânio, sua presença, ter vindo aqui conversar conosco. Desejamos boa sorte e fique à vontade para se despedir. Eu agradeço a vocês, né, essa oportunidade que é nos dada. Eu não sei se vou participar do guia eleitoral, porque se for participar do guia eleitoral com o PSB, eu particularmente prefiro não participar. E também não vou perder tempo e estar na justiça para isso. E é uma oportunidade que nós temos de conversar com o eleitorado, conversar com as pessoas que têm acesso às redes sociais, têm acesso à TV, à internet, para colocar nas nossas propostas, para que o povo possa avaliar e analisar. E quem não tiver a opção, o 1313-1 está aí uma opção para fazermos a diferença na política paraibana. Obrigado a todos, agradeço de coração a oportunidade que nos foi dada e esperamos que, pós-eleições, possamos aqui também fazer uma análise conjuntural do quadro, né, que se desenhou na Paraíba. Muito obrigado a todos vocês. Com as palavras de Olivânio, a gente também se despede, agradecendo a todos vocês pela audiência e até o próximo Falando Sério.